Minha casa é meu reino. Temos que falar também do juízo sintético. O que são os juízos sintéticos? Depois que a razão imprimiu sobre o objeto a sua percepção e a experiência concluiu o seu contato com o objeto, formula-se então um conceito sobre esse objeto. Mas aí tem que se fazer a distinção entre o que é a priori e o que é a posteriori. A priori é o contato imediato com o objeto que pode não ser físico ou material. Se eu vou estudar geometria e digo para o meu aluno que um quadrado tem 4 lados, nesse caso, a experiência que ele vai fazer é uma experiência conceitual e Kant vai dizer predicativa. O que é uma experiência predicativa? Nesse caso, a palavra quadrado já está implícito nela todo o conhecimento necessário para se entender o conceito de quadrado, ou seja, um elemento com 4 lados. Existe a problemática dos acidentes em relação ao objeto, que nesse caso são acidentes relacionados à cor do quadrado, à dimensão do quadrado e assim por diante. Mas de qualquer maneira, um quadrado sempre terá 4 lados. Se nós pensarmos dentro da questão, vou comprar uma casa rosada, não tem problema se essa casa é na Argentina, se essa casa é no Brasil, qual a localidade, qual é o endereço. O importante é o conceito predicativo de casa. Ainda que não existisse nenhuma casa no mundo, ainda assim o conceito de casa teria em si toda a implicação daquilo que ele representa. O que trago tudo de fora, violência e dúvida, dinheiro e fé. Trago a imagem de todas as ruas por onde passo e de alguém que nem sei quem é. O que devemos fazer e o que é lícito esperar, o que é bom esperar. Dentro do que devemos fazer, Kant já inicia então as prerrogativas da sua obra Crítica da Razão Prática, que ele vai basear exclusivamente na questão ética, ou seja, como é que o ser humano age, por que o ser humano age e qual a relação desse agir humano com a questão da lei, com a questão da norma, e aí Kant entra na filosofia do direito também. Dentro desse aspecto, a questão que deve então nos chamar a atenção é o fato de que, segundo Kant, existe no ser humano uma lei moral. Que lei moral que é essa? Para ele, duas coisas são essenciais, e assim ele escreve: a lei moral dentro de mim e o céu estrelado acima de mim. Então, segundo Kant, na sua crítica, primeiro, nós não podemos excluir a ideia de Deus. E segundo, se Deus existe, existe uma lei que procede de Deus, formulada por homens, e essa lei é comum a todos os seres. Mas aí você pode se questionar, bem, mas como é que eu posso então viver uma lei, sendo que a minha interpretação é diferente da interpretação que o Paulo faz, o Johnny faz e que qualquer outra pessoa faz dessa mesma lei? Daí, segundo Kant, o indivíduo que age racionalmente deve buscar racionalmente a plenitude do seu agir e a plenitude da ação prática dessa lei. É a partir daí que todos podem viver a lei de mesmo modo, do ponto de vista racional.
Quer dizer que só as ideias podem nos deixar felizes? Exatamente. Mas acredita nisso? No quê? Nisso tudo, o mundo das ideias, o amor da filosofia, isso? Bom, não estamos tratando de crenças. Nós estamos tratando de pensamentos. Na verdade, eu achava que você sabia tudo isso de cor, mas não acreditava. Claro que acredito nisso. Pessoalmente, eu prefiro a punição de Zeus. Normal você é romântico. Você não é? Não. A paixão é uma ilusão associada à perda de autonomia e liberdade. Não quero ser escrava dos sentimentos. Não. Não acho que sou romântica. Aristófanes diz que os amantes não podem explicar seu amor. Conclui que eles sentem um desejo inconsciente. A explicação da sua teoria é: seres humanos eram homens e mulheres, mas Zeus os partiu como punição. Sim, assim como com Adão e Eva? Não, não é o mesmo. É exatamente o oposto. Para Platão, unidade torna-se dualidade, e na Bíblia é criada outra unidade. Desde que Zeus dividiu o homem em dois, cada um procura a sua metade perdida. Isso é belo, é como a busca pela alma gêmea. É lindo. Mas não é verdade. Não é? Não, é só uma representação. Uma fantasia da fusão. Mas... O quê? Eu não sei direito. Olha, é belo, é poético. Você não poderia deixar assim? Bom, é diferente. A ideia é refutável como outras. Vamos passar para a dialética do desejo de Platão. Escreva. Platão admite que existe desejo no conhecimento, então unidade é dualidade. Como podemos viver com isso? Como trocamos o mundo sensível pelo inteligível? Eu penso que Kant parte de Aristóteles quando ele questiona como conhecer a lei. Porque Aristóteles ele vai dizer que é impossível o homem conhecer o bem e fazer o mal. Partindo desse pressuposto em Kant, eu só posso viver a lei se eu conhecer essa lei. Eu só posso conhecê-la, primeiro, racionalmente a priori, juízo analítico, e depois a posteriori. A pergunta que se faz, uma vez que Kant é um crítico da razão e no fim das contas ele vai dizer que o homem não conhece nada, né? Porque existe a dissociação entre aquilo que se conhece e aquilo que se vive. O homem pode conhecer a lei? Depende do que ele entende por lei. Acredito eu que, embora a lei ela venha justamente para ajustar o modus vivendi do indivíduo no grupo, nem sempre ele se adequa em função de particularidades vinculadas ao processo educacional, vinculadas à sua própria vontade em conhecer aquilo que lhe está sendo apresentado, ou mesmo por desprezar essa possível normativa para a convivência social. Acredito também que, dentro de uma perspectiva micro, muitas vezes o indivíduo entra em conflito com a lei justamente por não entendê-la. Minha casa é meu reino.